leite de gado, ele é um alimento que tem um potencial de causar transtorno de saúde para a gente. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e há mais de 20 anos eu me dedico a cuidar de pacientes portadores de alergias alimentares tardias. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que tem despertado um interesse muito grande em um grande número de pessoas. Eu diria que até uma questão polêmica, né? Que vem ser a questão. Existem leites ruins e leites bons? Existem leites bons e existem leites maus? Bem, essa pergunta ela é bem complexa, porque seria a mesma coisa que a gente fizesse a pergunta assim, existe ácaro ruim e ácaro bom? Né? Então, no caso dos ácaros, eu posso dizer para vocês que os ácaros, cujo nome científico é dermatofagoide, quer dizer, comedor de pele, ele é um ser que tem uma relação ecológica com a gente. Ele come a pele, as peles que caem no leito, no sofá, o ácaro vai e come. Então ele tem uma função ecológica, ele é um limpador, né? Ele faz uma faxina, né? Onde cai pele da gente. Só que, infelizmente, existem certas pessoas que têm uma alergia ao ácaro. Então essas pessoas vão ter rinite, vão ter sinusite, vão ter bronquite, vão ter dermatite, otite, enfim, asma, porque elas são sensíveis ao ácaro, né? Então não é que o ácaro seja mau, é que existem pessoas que são sensíveis, mais sensíveis do que outras pessoas. No caso do leite, o leite ele é um alimento que principalmente o leite de vaca, ele é muito consumido no Brasil, muito mais do que outros leites de outros animais. Disparadamente, os brasileiros consomem muito mais leite de vaca do que leite de búfalo, leite de cordeiro, leite de ovelha, enfim. Isso também acontece nos outros países industrializados, não é só o Brasil. Onde tem indústria, a gente vai ter um consumo maior de leite. A questão é que alguns indivíduos podem ser sensíveis a leite. Então, existem pessoas que podem ter alergias a leite de gado, que é uma coisa muito comum da gente ver em crianças. As pessoas podem ter intolerância ao leite de gado, podem ter intolerância às proteínas e podem ter intolerância à lactose. Ou seja, o leite de gado, ele é um alimento que tem um potencial de causar transtorno de saúde para a gente. Isso é real, isso é um fato inequívoco. O que acontece assim hoje, né? Além do leite poder causar alergia, causar intolerância, tanto à proteína como à lactose, é uma coisa tão clara isso, tão evidente, que se a gente for hoje numa farmácia, qualquer uma farmácia, de qualquer rede, vocês vão ver que existe uma grande quantidade de leites, de fórmulas, que elas são chamadas hipoalergênicas. Por quê? Porque existe uma quantidade muito grande de crianças hoje que desenvolvem a dita alergia à proteína do leite, que não é o caso que a gente vai conversar aqui agora, né? Mas existe um tipo de intolerância ao leite que não é a lactose, que é uma intolerância à proteína, que ela é causada por um tipo de leite que é chamado de leite A1. Esse leite A1 é o leite mais utilizado no mundo em sociedades industriais. Esse leite A1, ele é um leite que ele é oriundo de umas vacas que sofreram uma mutação há 10 mil anos atrás. Essas vacas, elas se tornaram vacas leiteiras, né? Aquelas vacas malhadas, gordas, com as tetas grandes, elas produzem uma grande quantidade de leite. Esse leite tem um grande rendimento. Porém, esse leite, ele tem nele uma proteína que representa 30% do conteúdo dele, que é uma proteína que ela é chamada de caseína. Caseína A1. Essa caseína A1, olhem como é que são as coisas. Quando ela é metabolizada
não é ela em si, é quando ela é metabolizada pelo organismo, ela pode produzir uma substância chamada caseomorfina A1. Essa caseomorfina A1, ela pode causar grandes problemas de saúde. Problemas inflamatórios no intestino, problemas, reações adversas, pode causar vício. E hoje, como a gente sabe, as inflamações no intestino, elas podem afetar outras regiões do corpo. Esse aqui é o grande problema. Porque às vezes a pessoa está manifestando um problema de saúde que está relacionado com a ingestão do leite, no caso, mas que pode estar relacionado com a ingestão de outros alimentos. Só que a manifestação dessa inflamação, ela não se dá a nível do aparelho digestivo, assim, de forma mais gritante, que as pessoas consigam perceber. Não, a inflamação está no intestino. Não, porque o que acontece? A manifestação ela vai acontecer à distância. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma otite, uma inflamação do ouvido, começa a produzir secreção dentro do ouvido, e isso fica recorrente. Ela tem uma sinusite que fica recorrente. Então, se essa sinusite, se essa otite recorrente, ou uma asma, uma sinusite recorrente, ela estiver relacionada com o leite, com essa proteína, essa caseína que gera a produção da caseomorfina, muitas e muitas vezes a pessoa vai passar a vida dela inteira se tratando daquela manifestação à distância, sem perceber que, na verdade, é a intolerância que ela tem à proteína que está causando esse problema. Então essa pessoa fica a vida toda tomando remédio, fica tomando corticoide, fica tomando antialérgico, fica tomando analgésico e fica sofrendo direto. Porque ela diz assim, poxa, eu não fico boa nunca, eu vou fazer o tratamento, vou no dermatologista, tomo isso, vou no otorrino, tomo isso, vou no pneumo, tomo isso, vou no oftalmo, tomo isso, e nunca estou bem, né? Por que a pessoa fica adoecendo tanto? Muitas e muitas vezes é porque a pessoa tem uma alergia alimentar tardia. E uma das alergias alimentares tardias pode ser causada por essa intolerância ao leite A1. Existe um outro tipo de leite que é chamado A2. Esse A2 é daquelas vacas primitivas, é dessas vacas que a gente tem aqui no careiro, essas vacas antigas, né? Eu tenho uma história interessante para contar para vocês, que é a seguinte. Na primeira parte da minha infância, eu morei no interior de São Paulo. Perdão, eu morei no Maranhão. E lá no Maranhão eu consumia muito pouco leite, muito pouco mesmo. Pegava muito sol, me movimentava muito, ia muito para a praia, morava numa ilha em São Luís, então a gente todo final de semana ia para a praia, então pegava muito sol. Quando nós nos mudamos para o interior de São Paulo, a minha exposição ao sol diminuiu, a minha exposição ao leite de vaca aumentou, porque praticamente a quantidade de leite que a gente comia lá no interior de São Paulo era muito maior, a oferta de leite era muito maior, então se comia mais Danone, se comia mais queijo, se comia mais, tomava mais leite, né? Então era uma oferta muito maior. E lá em São Paulo eu comecei a desenvolver asma, que asma era uma coisa que eu não tinha no Maranhão. Aliás, no Maranhão eu era escuro, eu era magro, bem fininho e não tinha alergia. Quando eu mudei o ambiente, mudei a alimentação, eu passei a engordar no interior de São Paulo. Eu fiquei mais claro, porque passei a pegar menos sol. Minha mãe ficou assim, quando me comparou, eu e meu irmão, com as outras crianças lá de Campinas, ela ficou assustada. Meus filhos são quase negros, né? Enfim, então essa mudança ambiental, ela teve impacto na minha saúde. Não teve na do meu irmão. Meu irmão não desenvolveu asma, não desenvolveu alergia, mas eu desenvolvi. Quando eu fiz os meus primeiros estudos a respeito de alergias alimentares tardias nos Estados Unidos, o primeiro paciente que eu atendi, depois de ter feito todo o treinamento, né, idas e vindas,
lá para o Kansas, enfim. O primeiro paciente que eu me defrontei com uma alergia alimentar tardia era um senhor que era amigo do meu pai. E ele estava apresentando uma artrite numa única articulação do joelho. E essa artrite, ela estava causando um grande sofrimento nele e estava dando um problema assim, para os colegas que estavam assistindo, porque ele não estava respondendo aos tratamentos. Ele estava usando uma grande quantidade de corticoide, ele engordou, a pressão dele aumentou, ele estava querendo apresentar diabetes, porque ele usava os corticoides, amenizava, mas a doença não parava. Chegaram a pensar, quando a gente tem uma artrite numa só articulação, normalmente, medicamente falando, a gente pensa que pode ser um problema de uma infecção, uma tuberculose, alguma coisa assim. Mas no caso dele foi afastado isso, não era isso, né? E aí eu fui analisar a dieta desse senhor e descobri que ele sistematicamente comia pelo menos 2 vezes por dia leite e derivados de leite. E aí, na época, eu ainda não tinha os recursos que a gente tem hoje para fazer diagnóstico de alergia alimentar. Eu trabalhava muito mais com a questão da clínica, isso há 20 anos atrás. Eu pedi a ele para excluir o leite de gado da dieta por 30 dias. Foi isso que eu pedi para ele fazer. Ele ficou me olhando assim, surpreso. Poxa, mas Gilberto, ele era amigo do meu pai, o senhor Raimundo. Poxa, mas Gilberto, o leite, você acha que isso pode ter a ver? Eu falei, senhor Raimundo, eu não tenho certeza. A única maneira de nós sabermos é o senhor excluir durante 30 dias e com 30 dias o senhor volta aqui. Eu lembro muito claramente que ele já estava andando de bengala, porque a dor estava incomodando muito, estava limitando, ele já estava aposentado e isso estava causando um grande sofrimento nele. Bem, eu o atendi, orientei tudo e aí 30 dias depois esse senhor volta e para mim foi uma surpresa muito grande ver o senhor Raimundo sem bengala. O joelho dele desinchou, desinflamou. E eu fiquei, confesso para vocês, assim, impressionado, porque foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma doença inflamatória crônica entrar em remissão espontânea através de uma estratégia nutricional. A terapia que eu fiz para ele foi uma intervenção nutricional muito simples de exclusão. Porque muitas vezes a gente pensa que a intervenção nutricional é a gente introduzir alguma coisa do alimento da pessoa, da dieta da pessoa, né? Mas no caso dele foi uma exclusão. Em 30 dias esse senhor teve uma melhora, uma remissão espontânea, sem nenhum outro medicamento. Eu não usei nada, eu não usei ômega 3, não usei vitamina C, não usei vitamina D, nada. Eu apenas retirei o leite da dieta desse senhor. Então esse foi o primeiro caso que me fez ver que, de fato, para algumas pessoas, não para todas as pessoas, dizer que leite é ruim para todo mundo, eu não concordo. Porque isso seria um exagero, né? O leite, ele será um problema de saúde quando a pessoa, por alguma razão, tiver uma sensibilidade ou uma intolerância ou tiver uma reação inflamatória adversa ao leite, né? Mas eu digo para vocês, uma pessoa que tenha uma sensibilidade, uma intolerância ou uma alergia alimentar tardia a algum alimento que esteja apresentando problemas de saúde que não necessariamente são intestinais, porque quando é digestivo, é fácil a gente pensar que é um alimento. Ah, tem uma gastrite crônica, tem um refluxo de longa data, tem uma prisão de ventre crônica, ou tem uma diarreia crônica, fica fácil, né? Digamos assim, é mais fácil a gente pensar que seja algum alimento que esteja causando isso, porque é no aparelho digestivo, né? Porém, quando o problema de saúde está cometendo um outro sistema, um outro órgão à distância, é difícil a gente pensar nessa possibilidade, né? Então, o que acontece? As alergias alimentares tardias, eu estou citando aqui o leite de gado, elas têm um problema muito grande porque elas podem afetar elas podem afetar a nossa saúde de uma maneira muito profunda, muito intensa, até chegando ao ponto de afetar funções superiores, como a questão cognitiva, né? A questão comportamental. Eu tenho aí algumas pessoas que estão aqui
nesse momento me ouvindo, que, por certo, devem ter claro na sua mente essa questão de quanto que uma alergia alimentar pode afetar as pessoas a nível do comportamento, do sono. Eu, inclusive, recentemente tive 2 clientes que me relataram um negócio muito interessante, que foi o seguinte: além de vários sintomas que elas tinham um sintoma que, na verdade, é um distúrbio. Elas estavam com distúrbio do sono, elas não estavam conseguindo dormir direito. E por não conseguir dormir direito, elas estavam ficando mal-humoradas, né? Porque imagina, a pessoa não dorme, no outro dia ter que fazer seu trabalho, se relacionar com familiares, com colegas de trabalho, elas não estavam dormindo direito. Quando nós retiramos aqueles alimentos que eram ofensivos para essas pessoas, o que aconteceu? As 2 me relataram, isso foi bem recente, as 2 me relataram uma coisa muito interessante. Elas falaram para mim que elas estavam dormindo e elas disseram assim, uma delas falou e a outra também, eu estou sonhando. E sorriram, as 2 sorriram. Ou seja, elas, ao retirarem aqueles alimentos ou aquele alimento que estava inflamando o organismo delas, isso deixou de ter repercussão no sistema nervoso autônomo e central delas. E elas passaram a dormir direito. E a prova maior que elas passaram a dormir direito é que elas voltaram a sonhar. Elas passaram a se lembrar de que elas estavam tendo sonhos. E se a pessoa está sonhando, ou seja, ela está tendo um sonho fisiológico. Porque muitas pessoas que não estão dormindo direito, elas não têm o sono fisiológico. E aí elas não têm sonhos. Por exemplo, a pessoa que dorme usando remédios para dormir, ela não lembra dos sonhos. Existe um tipo de remédio que as pessoas usam para dormir, eu não vou citar o nome por uma questão ética, mas esse remédio faz as pessoas dormir. Descansa o corpo, mas elas não sonham. E aí o que é que acontece? Se a pessoa ficar usando esse remédio durante anos, ela corre o risco, inclusive, de ter alucinações, porque essa é uma função importante, sonhar. Então, se ela não sonha à noite, ela passa a começar a sonhar de dia. Então, um dos efeitos colaterais de um desses medicamentos usados para dormir, a longo prazo, a pessoa pode ter, digamos assim, alucinações durante o dia. Então, voltando à questão do leite, o leite ele pode ser ofensivo para algumas pessoas por ser um alimento muito frequentemente utilizado no Brasil, nas sociedades industrializadas. Ele é, digamos assim, um dos mais frequentes causadores de alergias e intolerâncias tardias. Tá? Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que tirar o leite da dieta. Eu não concordo com isso. Porém, eu tenho uma coisa a colocar. Não acho que seja adequado a gente comer todo dia o mesmo alimento. Ou seja, isso é válido para qualquer alimento. Isso é válido para qualquer alimento. Porque, hoje em dia, existe o risco da gente ter, em função do estresse, em função das poluições, em função de várias outras coisas, a gente correr o risco do nosso intestino ficar permeabilizado, ou seja, o nosso intestino começar a deixar pedaços de moléculas, pedaços de proteína irem parar no sangue. Então, se a pessoa fica comendo todo dia a mesma coisa, ela corre o risco de sensibilizar o organismo por pressão, assim, de comer todo dia a mesma coisa. Então, se as pessoas que estão aqui me ouvindo e as que ouvirão essa conversa aqui, elas quiserem fazer uma prevenção de desenvolver intolerâncias e sensibilidades ao mesmo alergias alimentares tardias, as pessoas devem procurar se alimentar de forma mais diversificada, não comer todo dia o mesmo alimento, dar uma pausa de pelo menos uns 4 dias entre cada tipo de alimentação, ou seja, eu tomei um leite hoje, comi um queijo hoje, dá um tempo de uns 4 dias para comer esse queijo de novo, ou um outro tipo de queijo, né? Usar um outro alimento que substitua essa proteína animal por um outro tipo de alimentação. Se a pessoa fica usando o mesmo alimento todos os dias, ela corre o risco de se sensibilizar. E no caso do leite A1, existe uma situação muito complicada, porque, como eu falei para vocês,
O leite A1, a gente tem uma proteína nele, que é a proteína que tem a maior concentração desse tipo de proteína, 30% dela é a caseína, né? Essa caseína tipo A1, ela representa 30% do leite. Então, essa caseína, em alguns indivíduos, ela pode se transformar em caseomorfina, e essa caseomorfina, ela pode fazer com que a pessoa fique com aquele desejo, sabe, mórbido do leite, do derivado de leite. Aquela pessoa assim que quando você fala de queijo, o rosto dela fica todo vermelho. Se você chegar e disser para ela, olha, vamos ter que dar um tempo do leite, ela diz, como é que é, doutor? Que isso? O senhor vai tirar o meu leitinho? Né? E agora, o que eu vou comer? Quando uma pessoa faz essa pergunta para mim, preste atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Quando uma pessoa faz a pergunta assim, e agora o que eu vou comer? Ou seja, ela não consegue pensar em outros alimentos além do que aqueles que ela come, a probabilidade dessa pessoa ter uma alergia alimentar tardia é muito grande. Porque o alimento pode estar causando nela um comportamento viciante. A pessoa pode estar viciada no alimento. Esse vício alimentar, ele causa uma injúria, porque a pessoa está comendo o alimento que dá prazer, mas que gera inflamação. Esse é que é o grande conflito, né? Porque a pessoa, na hora que ela come, ela se sente bem, dá prazer, mas depois, 3, 6, 12, 24, 48 horas depois, esse alimento vai causar uma inflamação nessa pessoa. E essa inflamação não necessariamente pode ser no aparelho digestivo. Quando é no aparelho digestivo, eu diria até que é o melhor dos cenários, porque é fácil a gente pensar que é um alimento. Mas o problema é quando essa reação ela vai causar um distúrbio do sono, ela vai causar uma rinite, uma sinusite, uma asma, uma urticária, uma enxaqueca, uma fibromialgia. Como é que a gente vai pensar? A maioria das pessoas não pensa nessa possibilidade, que os alimentos podem ter essa capacidade de afetar o nosso organismo e causar distúrbios à distância. Porém, eu digo para vocês o seguinte, nós vivemos nessa era nutrológica, nutricional, que a gente está vivendo atualmente. Nós, médicos nutrólogos e as nutricionistas e os nutricionistas funcionais, nós acreditamos que os alimentos podem funcionar como remédio. Porém, quando nós aceitamos que o alimento pode funcionar como remédio, nós estamos admitindo implicitamente que o alimento pode causar também efeitos colaterais, porque todo remédio, ele pode fazer bem, mas ele potencialmente tem efeitos colaterais. Se um remédio é capaz de nos fazer bem, porque ele altera a nossa fisiologia, ele altera a química do nosso corpo, o alimento que pode nos fazer bem, ele também tem o poder de alterar a nossa fisiologia para o mal. É lógico, ele tem poder de fazer isso daí. Então, quando nós usamos os alimentos achando que os alimentos são simples fontes de proteína, de carboidrato, de vitaminas, até aí a gente está certo. Porém, existem pessoas que têm sensibilidade. Sensibilidade essa que pode ser adquirida, né, através de intolerância, através de processos inflamatórios. Digamos, a pessoa teve uma infecção intestinal, a partir daquele momento começa a perceber que os alimentos começam a não entrar bem, ou então começa a desenvolver problemas que ficam crônicos. A gente tem visto muitas pessoas que depois que tiveram essa infecção que ficou aí, ainda está acontecendo aí no mundo, elas, a partir daí começou a ocorrer mudanças no organismo dessas pessoas, porque essa infecção ela causa uma alteração da imunidade das pessoas. Muitas pessoas desenvolvem intolerâncias a alimentos, por quê? Porque elas vivem sob um ambiente de estresse muito grande, por um período muito prolongado, e esse processo de estresse acaba alterando o funcionamento do sistema imunológico do intestino dessas pessoas. Então, nesse caso, o estresse está causando uma alteração na imunidade da pessoa que leva essa pessoa no intestino, como o intestino é responsável por 80% da imunidade do nosso organismo, faz com que o intestino
comece a reagir àqueles alimentos que são usados com maior frequência. A pessoa nunca teve isso, mas de repente ela está vivendo sob um ambiente muito estressante, ela teve uma infecção, ela está vivendo uma vida desorganizada, ela está se alimentando fora do horário, ela, ao se alimentar fora do horário, ela não consegue digerir os alimentos direito. Esses alimentos que não são digeridos, eles vão sobrar em pedaços grandes no aparelho digestivo e isso pode causar uma sensibilização. Ou essa pessoa está utilizando alimentos industrializados em grande quantidade, que acabam alterando a permeabilidade do intestino, fazendo o intestino ficar vazado. E aí conteúdos do intestino passam para o sangue e o sangue produz respostas imunológicas a esse vazamento do conteúdo intestinal. Então, o que acontece? Essa questão, existem, afinal de contas, leites bons e existem leites maus? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o leite A1, por certo, que é o leite mais vendido no mundo todo, é o que está mais fácil da gente ter acesso, por certo, em indivíduos sensíveis, indivíduos que têm alterações no seu intestino que os predispõem a ter problemas inflamatórios ou de alergia tardia, ele é um leite que nessas pessoas pode ser considerado como mais ofensivo. E o leite A2 seria menos ofensivo, ok? Existe uma quantidade enorme de literatura falando sobre essa questão, aprofundando mais essa questão, até no sentido de se optar pelo leite A2 como uma forma preventiva para diminuir essa incidência tão grande de alergias e intolerâncias a leite que a gente está verificando aí no mundo, né? Mas é uma questão que está em discussão. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: toda pessoa que possua uma alergia ou uma intolerância ou uma sensibilidade a algum alimento, se esse alimento for retirado da dieta da pessoa por um período de 4 dias ou por um período, no caso das intolerâncias assim mais severas ao leite de gado, por um período de 30 dias, essas pessoas, se elas tiverem um problema, elas vão perceber que elas vão melhorar com essa atitude, entendeu? Isso vai fazer diferença para elas. E elas próprias vão constatar isso. O que acontece é que muitas vezes, dado essa vida que a gente leva, essa vida louca, né, como diria o Rick Martin, que nós levamos, às vezes nós temos dificuldade de fazer isso, porque a gente vive numa sociedade industrializada. Então muitas vezes o leite está escondido dentro de um alimento industrializado que você está comendo. Muitas vezes você não consegue perceber isso. Então você pensa que está fazendo exclusão e você não está fazendo exclusão, né? Então por isso que é interessante, muitas vezes, ser orientado por uma nutricionista funcional que tenha conhecimento sobre essa questão, ou por um médico nutrólogo que entenda dessa questão das alergias alimentares tardias, para fazer isso supervisionado, né? De uma forma ok, de uma forma que a pessoa possa de fato ter garantia de que ela está fazendo a coisa certa. Nem sempre fazer exclusão é uma coisa simples, porque a pessoa precisa se organizar, ela precisa fazer um planejamento de uma semana, de um mês para fazer exclusão. Ela precisa ter uma motivação para fazer isso. Porque é incrível, o ser humano, assim, eu vejo com muita frequência, a pessoa tem uma conversa comigo e tal, mas quando ela sai da minha sala, quando ela vai embora, existem 15 e-mails que ela tem que responder, 50 WhatsApps, 12 ligações que ela precisa responder, enfim, ela acaba se perdendo. Então, por isso é interessante a elaboração de um protocolo, a elaboração de um cardápio em que estejam previstas as refeições todas que serão feitas durante a semana. E no caso, se a pessoa for, digamos, fazer um teste que a gente chama de exclusão e desafio, ela possa saber que naquele dia ela vai fazer essa exclusão de uma forma, de preferência acompanhado por algum familiar, alguém que esteja do lado, né? Então, é essa situação. Nós temos muitas coisas que chamam as nossas atenções, né, que brigam pelas nossas atenções, e muitas vezes nós nos desconectamos da atenção com a nossa alimentação, com aquilo que a gente está comendo, tá? Então, é muito importante que nós, se nós estamos tendo
sintomas, sinais, ou seja, processos inflamatórios crônicos, que nós fiquemos atentos, porque às vezes esses problemas, se não são de todos causados pela alimentação, podem estar sendo agravados por alimentações inadequadas, por refeições que não estão sendo feitas da maneira correta. Uma das coisas que é muito importante quando a gente deixa de usar algum alimento que a gente potencialmente pode ter alguma reação adversa a ele, é muito interessante que a pessoa seja orientada a fazer a substituição do equivalente, de alimento que seria equivalente, tá? Tanto em termos nutricionais, como em termos de sabor, de qualidade nutricional, de densidade nutricional. É nesse aspecto que a nutricionista pode entrar ajudando a elaborar esse cardápio, entende? Esse é um ponto extremamente importante. E muitas vezes a pessoa se sente fraca porque esse alimento, quando ele entra, ele libera essa endorfina, essa serotonina e às vezes a dopamina, né? Por exemplo, pessoas que têm muito desejo de açúcar são pessoas que às vezes o açúcar está caindo no sangue delas e elas fazem o que a gente chama de hipoglicemia reacional. Então, quando o açúcar cai, essas pessoas, elas fazem o quê? Elas se sentem sem energia. E aí elas vão e ingerem uma grande quantidade de açúcar. Esse açúcar dá um pico, tá? E depois ele cai, porque é natural isso acontecer, né? Quando ele cai, o corpo, para levantar esse açúcar de novo, ele tem que produzir adrenalina e noradrenalina, entende? E às vezes dopamina. Então a pessoa dá um up, assim, pós a ingestão do açúcar ou pós a ingestão de uma lactose, e ela não consegue perceber que ela está no rebote, entende? O rebote é que faz ela se sentir para cima, né? Então, essa questão da exclusão dos alimentos que causam inflamação, ela tem muitas vezes essa dificuldade, porque a pessoa sente falta mesmo, né? Tira o chão dela. Tem gente que diz assim, o senhor vai me tirar o chão, entendeu? E isso é real, tá? Então, às vezes a gente precisa dar uma ajuda, usar alguns medicamentos que são usados para pessoas que têm vício, né? São medicamentos que são usados para quem tem vício de morfina, de heroína, de álcool, né? Para que essa pessoa consiga fazer de fato a retirada do alimento e não sofra tanto, porque ela pode ter abstinência. Abstinência em pessoas que têm uma relação com a caseína A1, no caso a caseomorfina A1, é uma reação de dependência química, é um negócio bem complicado, né? Então, hoje nós falamos a respeito dessa questão, se existe ou não o leite bom e o ruim, né? E vimos que essa questão da dicotomia, ela não se aplica aos alimentos, ela pode se aplicar à questão política, né? Mas a questão dos alimentos, a coisa é muito mais complicada e muito mais individualizada e não admite uma resposta maniqueísta. Ou seja, a questão vai depender sempre da sensibilidade, vai depender sempre da constituição genética das pessoas, imunológica das pessoas, do momento que elas estão vivendo, do histórico de saúde que essas pessoas têm e muitas vezes até da questão genética delas. Então, não é simples responder, tá, essa questão. Mas, para as pessoas que têm um problema com um determinado alimento, e se esse problema é um problema que está gerando doenças que se repetem, recidivantes, que está levando essa pessoa a tomar muito remédio, a procurar muitos serviços de saúde, a fazer muitos exames, pessoas que vivem doentes o tempo todo, nunca estão bem, essas pessoas devem se interrogar e se elas não são portadoras de uma sensibilidade, ou uma intolerância, uma alergia alimentar tardia, que possa estar desequilibrando o sistema imunológico delas, fazendo com que elas fiquem tão vulneráveis, ok? Então hoje nós falamos sobre essa questão do leite. Eu desde já... Kelly, é uma questão que seria interessante você observar. Agora veja bem, o leite ele pode causar
intolerância, alergia. A intolerância pode ser causada pela lactose, tá? Aí no caso, tanto o A2 como o A1 não vai ter diferença. E ela pode ser causada por proteína. Se ela for causada pela caseína do A1, se você usar o A2, vai ser mais confortável, com certeza. Você não vai ter problema, ok? Mas eu não posso te dizer isso assim, numa conversa. Mas baseado nesse raciocínio, sim, tá? Se não for alergia, mediada por IgE, se não for uma intolerância à lactose, se for uma intolerância à proteína, no caso a caseína, né? Você usando o A2 seria mais tolerável, entendeu? Sim. Ok?